Olá, boa noite. Mais uma sexta-feira aqui com o projeto Caminhando com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre solidão e solitude. Palavras onde a solitude, ela vem da palavra solidão, parecem similares, né, sinônimos, mas não são, são extremamente antônimos. E hoje nós vamos conversar sobre esses antônimos. A psiquiatra Ana Beatriz, ela tem um exemplo bem bacana para dizer o que é solidão e solitude, na verdade, uma definição. Ela fala que solidão é quando nós estamos sozinhos e estamos desconfortáveis. E solitude é quando nós estamos sozinhos e estamos bem, estamos felizes. Essa é basicamente a definição que eu achei assim mais pertinente para trazer. Muitas pessoas aderem à solidão por não conhecer o espaço da solitude. Normalmente essas pessoas, elas estão o tempo todo buscando outras pessoas, né? Não sabem ficar só, né? Estão sempre todos em grupo, rodeado de pessoas, sempre com alguém, sempre buscando alguém, né? Sai de um relacionamento, já entra em outro, é rodeado de amigos, é aquela pessoa boa praça, né? Que todo mundo quer, tem família grande. Então, ela não consegue ficar só, ela não sabe ficar só. E isso é uma característica de uma pessoa que tem um frágil autoconhecimento. Sim, por quê? Nós, homens, né, nós seres humanos, nós somos pessoas sociáveis. Nós pertencemos a uma sociedade. E para tal finalidade, nós precisamos compartilhar algo. Né? Nós vivemos na sociedade de compartilhamento. Por mais que eu trabalhe em um setor fechado, né, mas em determinado momento, algo no meu trabalho, né, eu preciso do outro. Eu vou compartilhar, eu vou dividir, eu vou somar, né? Então, por mais que nós estamos, de alguma forma, ali delimitados em um espaço, aparentemente sozinhos, mas chega um determinado momento que nós temos essa necessidade de compartilhamento. E ok, é natural, por conta, né, da nossa vida, do ser social que nós somos. Só que, às vezes, nós nos pegamos com sentimento, quando a gente encontra sozinho, que a gente vai para nossa casa e se encontra sozinho, a gente descobre que há um vazio, né? Existe um vazio ali dentro. E aí a gente quer buscar pessoas, e a gente encontra pessoas. Só que muitas vezes essas pessoas também passam por esse processo de esvaziamento, também são pessoas vazias. Só que o que acontece? A gente começa a se relacionar com essa pessoa. E aí o que é que acontece? Frustração. A gente se frustra. Por quê? Porque nós costumamos colocar no outro o preenchimento das nossas necessidades. Só que a gente se esquece que muitas vezes o outro está no mesmo espaço, precisando também de preenchimento. E aí, quando eu não tenho o que oferecer e o outro não tem o que me oferecer, o que é que acontece? A frustração. É esse o ponto do término, né, de muitos relacionamentos. Porque se eu entro vazio e você entra vazio, a gente não tem como se completar. Ou então uma pessoa é completa, domina a relação até de amizade, e o outro está sempre ali para ceder. E isso não é só em relação de casal, né? É em relação de pai para mãe, ou de pai para mãe, não, desculpa, de mãe para filho, ou de filho para mãe. Né? Quantas mães são dependentes afetivas de seus filhos? Né? O filho casa e a mãe está ali, pentelhando, 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 pentelhando. Né? Por quê? A mãe é vazia, ela tem o filho com uma completude dela. Ou o contrário, o filho casa, vai morar sozinho, mas tudo que resolve a vida dele é a mãe. Mãe, cis, mãe, mãe, mãe. Entende? Essa relação de dependência que a gente cria no outro, independente de relacionamento, é uma personalidade, é um perfil de que não sabemos ficar só. É o perfil de que somos pessoas vazias. É um perfil de pessoas que têm um autoconhecimento muito fragilizado, sabe? E aí a gente vai buscar, sabe aquela história de que hoje é muito mastigado, né? Que a felicidade vem de dentro, que a gente tem que encontrar a nossa felicidade. E é fato isso. Por quê? Porque quando a gente está com o outro, a gente delega a felicidade no outro, o outro que tem que atender às nossas expectativas. Quando é ao contrário que acontece. Sabe a metade da laranja lá da música de Fábio Júnior? Isso não existe. Não existe. Nós precisamos ser uma laranja completas.
inclusive amadurecidas, para poder a gente conseguir conviver com a outra laranja e não ser a metade da laranja. Percebe como a nossa sociedade embute isso na gente? Até nas músicas a gente vê muito isso, né? E aí nós vivemos num mundo muito virados para fora, virados para a circunstância da vida. O que é que uma vida me apresenta? Né? O que é que eu tenho hoje que fulano vai fazer? Qual é a festa que tem hoje? Né? Qual a balada que tem hoje? O que é que eu tenho para fazer hoje? Né? Então a gente vive em função do externo, no barulho externo. Hoje, quando a gente está sozinho, a gente, não sei, algumas pessoas estão sozinhas em casa, o que é que faz? Liga a televisão, liga o som e ainda fica batendo papo no celular. Né? Você precisa de um barulho externo para poder você sentir acompanhado, sabe? É uma pessoa que não tem solitude, é uma pessoa que é sozinha, sabe? Por quê? Porque quando eu descubro o prazer de estar comigo, quando eu descubro que há coisas interessantes que eu posso fazer comigo mesmo, aí eu encontro a solitude. Sabe quando? Quando eu estou sozinha, eu falo assim, e agora? O que é que eu faço? O que é que tem para fazer? E agora? Eu comigo mesmo, eu consigo me comunicar? Quando eu paro para fazer uma reflexão, como é que fica a minha cabeça? Aí é onde vem a questão. A importância da forma como nós nos alimentamos, a forma como nós alimentamos o nosso conhecimento. Desculpa, corrigindo, né? Também o que a gente come também é importante para os pensamentos. Mas, porém, né, qual a forma que eu me nutro? Aí é onde vem a chave da questão. Porque muitas vezes quando a gente está sozinho, que a gente para pensar, aí a gente pensa em quê? Problema. A gente pensa no que viu na televisão de assassinato. A gente pensa em alguma tragédia que aconteceu. A gente pensa em fulano de tal que faleceu. A gente pensa só nas coisas ruins que normalmente somos rodeados no nosso dia a dia. E aí não tem ninguém que fique sozinho feliz dessa forma, realmente. Ou, se você não faz isso, não, esse final de semana eu tô sozinho, eu vou aproveitar, eu vou maratonar tal série. E aí passa 2 dias em cima de um sofá assistindo todos os filmes que pode, para poder terminar segunda-feira e dizer, olha, eu assisti, sei lá, tanto, assisti todo o seriado. Não tá só consigo. Essa pessoa também estava com as distrações externas. Percebe como é importante a gente se conhecer? Como é importante a gente ter um tempo sozinho? Nutrir a solitude dentro da gente, e a gente faz isso com coisas que nos faça bem. Se eu vou escutar uma música, por exemplo, eu estou há um tempo separada, e aí eu começo e coloco esses sertanejos, né, essas músicas sertanejas de sofrência, cara, não tem como você ficar feliz ali sozinho ouvindo sofrência, se você já tem um processo mais ou menos assim, entende? Então, é você se alimentar de coisas que te façam pensar, de coisas que tua mente viaje, que você tenha prazer naquilo. Compreende? É pegar um livro de um tema que você gosta e não aquele livro que você pega e te dá sono, um livro chato que não te prende. Não é você sentar e ficar lá assistindo novela, nervosa, comendo as unhas, ou assistindo um filme de medo, tal, de medo, de terror, que você. Não! Que só tá ali te dando angústia. Não! Assiste um romance gostoso, sabe? Assiste um filme, sabe aqueles filmes que tem moral de história? Tem um filme mesmo que acho que minha filha já deve ter assistido umas 25 vezes. Eu acho que eu assisti umas 8 com ela, né? Por livre e espontânea pressão. Mas é um livro é um filme que eu amo, que eu gosto muito, que é Encanto. Né? É um desenho. Mas aquilo ali é de uma genialidade tão bonita. O que é que o filme mostra? Mostra que todos nós temos um dom. Né? E que quando a gente está muito atarefado com as tarefas dos outros e a gente se preocupa muito com os outros, que isso é bom, isso é digno, só que quando a gente se esquece da gente para servir o outro, né? A gente não enxerga os nossos dons. A gente só enxerga o do outro. Mas a partir do momento que a gente faz a jornada interna, que é o que a menina principal do Encanto ela faz a jornada interna dela, começa a fazer as pazes com tudo ao redor dela, encontra o dom dela, ela encontra a magia da vida. É essa viagem que a gente tem que aprender a fazer. Sabe? Sabe o Neo da Matrix? Quando ele tá lá que o Morfeu chega, e aí, cara, você quer a pílula vermelha ou azul? E de repente você entra no filme, entra naquela viagem e fala, cara, se isso fosse eu agora, sabe, qual pílula eu escolheria? Eu escolho a vermelha
da vida agora, do cotidiano, do meu trabalho, a pílula do piloto automático? Ou eu aceito a pílula azul? Ou eu vou buscar a minha verdade? Né? Ou eu vou viajar para dentro de mim, me conhecer, saber o que tem mais, além do que os meus olhos podem alcançar? E aí você aceita a pílula azul, no caso do filme O Neo. Ou o filme Lucy, por exemplo, né? A Lucy, o filme já começa falando, né? Nós temos uma capacidade, de nossa capacidade de 100% cerebral, nós só usamos 5%. E tem gente que nem usa tudo isso, né? Convenhamos. Tem gente que ainda perde aí uma porcentagem, imagina. E aí você chega a Lucy ela vai ao longo do filme, alcança o 100% da sua capacidade mental. Então, filmes que te fazem pensar, nossa, o que é que eu faria o que é que eu posso fazer para aumentar um pouquinho mais a minha capacidade? Será que eu uso 5%? Então, filmes que te façam pensar, que te façam questionar, músicas que te façam questionar a música, nossa, que letra, eu nunca tinha ouvido a letra dessa música, que letra bacana, te façam, sabe, te faz viajar, fazer caminhadas, uma atividade física que você não pense no problema, mas que você pense ali no teu foco, em brincar, em se divertir. Percebe? Isso é solitude. Solitude é você se encontrar com você mesma e ter prazer e se amar. Por quê? Porque você só precisa de você. Volto à reflexão que somos pessoas sociáveis e que precisamos estar, sim, no mundo onde haja a troca. Mas a troca, não somente a doação, não somente o recebimento. Na sociedade, a gente precisa fazer trocas. E para fazer trocas, eu preciso me conhecer, eu preciso me preencher, eu preciso me amar para eu poder doar para o outro. E o outro ter a mesma contrapartida. Porque se não for assim, entramos em relacionamentos falidos, onde o outro manda e eu obedeço, sabe? Onde só prevalece as vontades do outro. E aí eu sigo no mundo, né? Eu sigo a minha vida sendo anulada, ou melhor, me anulando. E isso não é o correto. Nós precisamos descobrir o prazer de estar só. E há prazer em estar sozinho. Nossa! E quando vira mãe, aí é que você dá valor ao silêncio. Como o silêncio é bom. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito. Inclusive, todos os meus dias eu preciso de um pouquinho ficar só. Preciso de um pouquinho ficar só, é ótimo. Eu preciso tirar 15 minutos, 20 minutos, eu preciso me isolar um pouquinho. Isso me faz bem, isso me nutre. Sabe? Respirar, colocar os pensamentos no lugar, acalmar ali 15, 20 minutos ou meia hora, o tempinho que conseguir e voltar. Eu tava estudando essa palestra e aí eu me veio, teve uma época da minha vida, né? Eu sempre trabalhei, fiz faculdade e tal, e sempre, era saindo de uma faculdade, entrando em outra, e graças a Deus sempre tive trabalho. E só tinha um sábado para arrumar a casa, organizar roupa, essas coisas para outra semana, né? E aí eu ia na esquina, comprava 4 latinhas de cerveja, colocava lá as 4 latinhas de cerveja, ligava o som, né? Só que assim, eu adorava, né? Eu adoro, né? Cartola, eu amo Cartola. Então, nem Mato Grosso canta Cartola, para mim é um clássico fantástico. Eu adorava Vanessa da Mata. Oi, Manu, linda, Cláudia, Cris. Tem uma turma bacana, sejam bem-vindos, né? E aí eu ficava lá, eu limpar a casa, ouvindo aquelas músicas, e eu ficava viajando nas músicas, nas canções, e aí eu ia limpar a casa, eu ficava ali, daqui a pouco acabava a cerveja, acabava de limpar a casa, eu tirava um sono, fazia uma comida para mim, sabe? E eu gostava daquilo. À noite eu ia encontrar a turma, ia farrear alguma coisa que fosse, mas eu nutria um tempo comigo mesmo, sabe? Eu estava só comigo mesmo. Eu adorava deitar na cama, ficar olhando para o teto e a cabeça pensando. A cabeça ficava pensando, ficava viajando. Eu adoro isso, eu adoro fazer isso, gente. É sério. Eu adoro parar no tempo e ficar pensando. Eu me olho no espelho e fico pensando. Isso é muito bom. Só que a diferença é com que você se nutre. O que é que você coloca para dentro da sua cabeça? Quando você para no tempo, o que é que você pensa? O que é que você escolhe pensar? Percebe? Se eu só ouço essas músicas
de hoje, vou dizer assim, se eu só assisto programa de televisão medíocre, se eu só, sabe, tenho relações com pessoas super complicadas, quando eu parar para ter um momento comigo mesma, minha cabeça vai estar 1000 por hora. Então, quando eu estou só, do que eu escolho me alimentar? Rede social, cara, é um buraco negro. É um buraco que a gente entra. Por quê? Porque só é importante, só está na sociedade, como é que se diz? Só bota na rede social quem está na night, né? Sabadou, né? Sextou, domingou, essas coisas. Então, são essas pessoas que estão felizes. Por quê? Porque elas pagaram 300, 500 reais para entrar numa festa, ou elas estão num bar caríssimo, ou elas estão numa praia caríssima, ou estão esbanjando uma roupa cara, né? E aí você fica vendo aquilo tudo e aquilo vai te frustrando porque você está dentro de casa com a xícara de café para tomar, sabe? E um pão dormido com manteiga, e aquilo te frustra, entende? Ou seja, nós vivemos meio que seduzidos pelo externo, manipulados pelo externo. E ali nós nos envolvemos e nos esquecemos de nos encontrar. E aí agora eu trago uma reflexão. Agora eu trago Jesus Cristo para a solitude. Essa reflexão é minha, que fique bem claro. Estudando essa palestra, me veio muito forte que Jesus Cristo, ele era adepto à solitude. Jesus Cristo, ele buscava a solitude. Eu achei isso fantástico. Eu fui buscar quais passagens bíblicas elas falam os momentos que Jesus se afastava para orar. Né? E eu encontrei na Bíblia 9 passagens bíblicas que Jesus se afasta para orar. Desde Lucas, Marcos, Mateus, certamente João deve ter algum relato também, mas eu não me aprofundei, eu não encontrei. E com certeza as cartas de Paulo para Efésios falam muito sobre essa importância desses momentos de oração. E aí em Lucas 15 eu trouxe algumas, eu escrevi porque só para a gente compreender esse processo que eu coloco Jesus Cristo como um amante da solitude. Em Lucas 5,16, depois que Jesus faz a cura do leproso, lá no versículo 16, entretanto, espalhava-se mais e mais sua fama e concorriam grandes multidões para o ouvir e ser curado das suas enfermidades. Mas ele, Jesus Cristo, costumava a retirar-se a lugares solitários para orar. Lucas capítulo 6, versículo 12. Antes de Jesus Cristo escolher os apóstolos, naqueles dias, Jesus retirou-se para uma montanha para rezar e passou ali toda a noite orando a Deus. E aí, no outro dia de manhã, ele escolheu os apóstolos. Lucas, ainda estou em Lucas. Lucas 21, capítulo 22, versículo 41. Na suprema angústia. Esse capítulo eu falei semana passada sobre ele, que é quando Jesus está angustiado antes de ser preso. Depois se afastou deles os apóstolos, e à distância de um tiro de uma pedra, ajoelhou-se a orar. Marcos, capítulo 1, versículo 35. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs a orar. E o último, Mateus, eu peguei Marcos, Lucas e agora Mateus, capítulo 4, 23. Antes de Jesus Cristo, aquela passagem que Jesus Cristo caminha nas águas, que vai encontrar os discípulos quando eles estão pescando, que Pedro também caminha na água com Jesus Cristo. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. Chegando à noite, estava lá sozinho. Percebe? Agora, olha meu raciocínio. Muitas religiões dizem que Jesus Cristo, né, é a mesma persona de Deus, que Jesus e Deus é a mesma pessoa, né? Muitas religiões eles trazem isso. Mas de fato, Jesus Cristo, né? Todos nós como é que é a palavra? Agora me fugiu. Nós temos a consciência que Jesus Cristo era a consciência de Deus 100% aqui na Terra, enquanto ser humano, não é? Nós temos essa consciência que Jesus Cristo, em todas as suas ações, em todas as suas passagens, ele estava 100%
conectado com Deus. Então, se ele estava o tempo todo conectado com Deus, com a sua divindade suprema, né? Se Deus já estava nele, qual a necessidade que Jesus teria para se ausentar, para se esconder, para orar? Passar uma noite orando, passar uma manhã, passar 40 dias no deserto. Então, qual a necessidade de um homem que já é, né, já está ali, Deus já está ali nele completo, ele teria para orar, se não fosse o prazer da solitude, se não fosse a necessidade de estar ele com ele mesmo. Eu vejo que Jesus Cristo precisava de um momento dele, era com ele mesmo. Quando ele fala orar, né, oração, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, deixa eu só explicar meu raciocínio. Jesus Cristo, eu acho que ele precisava de um tempo para se esvaziar daquela carga, daquele dia. Ele precisava de um tempo, porque, nossa, quanto sofrimento Jesus presenciava, quanto sofrimento ele curava, né? Aquelas pessoas famintas, sedentas de saber. Aquilo já era uma carga. Então, Jesus Cristo, eu percebo que ele precisava de momentos para ele poder descarregar, se fazer novo, se fazer presente, respirar fundo e voltar para tomar as decisões do dia seguinte e recomeçar tudo de novo. Percebe que Jesus Cristo gostava da solitude? Sabe por quê, gente? Porque quando a gente entra no processo do autoconhecimento, que a gente conhece todas as nossas mazelas, porque a gente tem nosso ladinho podre, tá? Quando a gente começa a entrar, a gente começa a ver tanta coisa ruim, sabe? Tanta bobagem que a gente faz. E aí, quando eu decido mudar tudo isso, que a vida começa a mudar, eu começo a entrar numa engrenagem da vida. Hoje muito se fala no flow, né? No flow. Quando eu começo a entrar no fluxo da vida realmente, o contato com a vida, é a permissão que eu estou dando para que Deus entre em mim. Cada vez que eu mudo, que eu tiro um defeito e eu alimento a virtude, é Deus cada vez mais vivo em mim. Percebe? Então, quando eu estou sozinho e eu estou amando estar sozinho, e eu estou lendo um livro ali sozinho, mas eu estou plena, aquele livro está me preenchendo, entende? Eu estou no meu encontro com Deus. Quando eu ajudo alguém, quando eu faço uma doação, Deus não quer que você vá a um templo encontrar Ele. Deus não quer que você vá a um grupo de casais encontrar Ele. Deus não quer que você vá a um grupo de jovens encontrar Ele. Deus não quer que você vá se confessar para encontrar Ele. Não. Deus quer essa conexão 24 horas no teu dia, dia e noite, tarde, manhã, de madrugada, o tempo todo. E cada ação boa que a gente faz é um encontro com Deus, é um encontro com o nosso divino, é a expressão do nosso divino. Então, se Jesus Cristo já era 100% esse encontro do divino, por que ele precisava se afastar para orar? Né? Percebe? Então, na minha humilde reflexão, eu vejo que Jesus Cristo, ele era sim um adepto à solitude. E que sejamos adeptos à solitude, sabe? Que descobrimos o que gostamos de fazer. Muitas vezes, quando a gente acaba um relacionamento, que ele sofre, né? E sofre. Por quê? Ah, eu não tenho meus amigos porque os amigos eram dele. Sabe? Eu vi isso outro dia. Ah, se eu terminar, eu não tenho nenhum amigo porque os meus amigos é um amigo dele. Sabe? Eu vi um amigo falou isso outro dia. Nossa, aquilo ali me matou, assim, eu não disse nada, mas a relação de dependência, de vazio para uma pessoa que está cheia e eu estou vazio, é judiante. Então, que encontramos o prazer de estar só, que encontramos o que gostamos de fazer. Isso é muito importante, gente. Seja uma pintura, uma colagem, artesanato é muito bom para nos trazer paz, para nos trazer, sabe? Hoje, quer ver meus momentos que a casa pode estar pegando fogo, mas eu preciso de 15, 20 minutos sair um pouco, sabe? Eu preciso desse momento. Porque se eu não tenho esse momento, eu estou estressada, gritando, brigando com as crianças o tempo todo, tudo me irrita. Porque eu preciso desse tempo comigo mesmo, eu preciso, sabe? Aí eu vou pela garagem aqui, pelo fundo aqui de casa e venho pro quintal.
Percebe que Jesus Cristo, aqui em todas as passagens, ele ia para a montanha? Ele ia para a montanha, ele ia para o jardim, ele ia para a natureza. Jesus Cristo ia se conectar com uma natureza. Não tem coisa melhor do que a gente fazer quando nos conectar com a natureza. Aí eu venho para o meu quintal, para uma área onde eu tenho, boto comida para passarinho, água e tal, e os pássaros ficam ali, e eu fico ali, eu fico viajando nos passarinhos, sabe? Só isso. Isso me dá uma paz, me dá uma tranquilidade, me dá uma felicidade que vocês não têm noção. Então, que possamos encontrar esses momentos estando sozinhos, que não precisemos do outro para nos completar, que tiremos da cabeça essa ideia de ter que encontrar a banda da laranja. Não existe a banda da laranja, gente. Não existe, sabe? Existe uma laranja inteira com outra laranja inteira. Não existe eu completar o outro, sabe? Tira essa percepção que, você me completa, eu completo ele. Não, não existe. Eu sou completa, o outro é completo e nós nos juntamos e partilhamos saberes. Partilhar. Não sugar. Não apenas doar. Não apenas receber. Não. Não completude. Não, gente. Existe partilhamento. Para um relacionamento dar certo, eu preciso estar completo, o outro precisa estar completo. E a gente compartilha. Sabe aqueles casais lindos que a gente vê na rua, né? Talvez esse seja o princípio deles. Entende? E a mesma coisa as relações de amizade, a mesma coisa a relação de pai com filho, de mãe com filho, de parentesco, é a mesma coisa. Tá bom? Eu fico por aqui sobre a solitude e a solidão e acabemos de vez da solidão da nossa vida. Combinado? E aí eu convido agora vocês para a gente fazer um minuto de oração. Vamos fazer uma cura agora? Vamos? Vamos deixar Jesus Cristo entrar no nosso lar, entrar na nossa vida, entrar no nosso coração. Vamos dar 5 minutinhos para Deus agir na gente agora? Quem topa? Quem puder pegar uma água, pega uma água, deixa pro lado, um lado. Hoje tá frio, hoje deu uma esfriada, e como eu fico aqui na área de fora, aí fica mais frio, por isso que eu tô toda agasalhada, tá? Mas eu convido vocês agora pra gente relaxar. Vamos ter um momento com Jesus Cristo? Vamos permitir que Jesus Cristo faça um milagre agora na vida da gente? Vamos. Respira fundo, respira, segura, solta fazendo barulho para relaxar, solta os braços, as mãos, sentado ou deitado, da forma que preferir, fecha os olhos. Amado Mestre Irmão Jesus Cristo, envia vossa falange de obreiros para visitar o lar de cada pessoa aqui presente nesse momento, das pessoas que assistirão depois e das pessoas que têm pedido oração. Envia, amado Jesus, a cura física, mental e espiritual para cada um dos teus irmãos necessitados, sempre pelo bem maior de Deus Pai misericordioso. Agora eu peço que cada um aqui presente coloca diante de Jesus Cristo sua dificuldade nesse momento. Qual a dificuldade que você está passando? Qual a dor que você está sentindo, que está te incomodando? É física, mental, espiritual? Apresenta ela nesse momento para Jesus Cristo. E acredita. Acredita que ele vai chegar agora. Aliás, ele está presente, ele não vai chegar. Imagina que do telhado da tua casa atravessa uma luz dourada. E essa luz, ela te invade completamente, invade todo o cômodo que você está. É uma luz confortante, uma luz aquecida que aquece o coração. Sabe aquelas fotos de Jesus Cristo, que da mão de Jesus Cristo sai luz? Então imagina que essa luz dourada está saindo da mão de Jesus Cristo e está inundando você do mais puro amor.
Continua de olho fechado. Eu vou fazer uma prece agora. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem pensar nos obstáculos, a ver sem malícia, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajudai-nos a reconhecer com a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja. Convido a todos agora para que a gente reze um Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Amém. Senhor Jesus Cristo, recebe os pedidos, os clamores de cada pessoa aqui presente. Derrama, Pai, sobre cada um de nós o teu amor. Ensina-nos, Senhor, a compreender as nossas verdades, a enxergar as nossas verdades. Gratidão, Mestre. Gratidão pelos ensinamentos diários, gratidão pela vida, gratidão a cada um de vocês por estar aqui comigo mais uma sexta-feira, gratidão por essa oportunidade, gratidão ao universo, gratidão a todos. Tenham todos uma boa noite, fiquem com a bênção do nosso amado Jesus Cristo. Para quem pegou a água, beba água. Eu sempre esqueço de pedir às pessoas para beber água depois. Mas pode acreditar que ela está abençoada, assim como cada um de vocês. Tenham uma ótima noite de sono e fiquem com a mensagem do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Abraço a todos.